E no Papo de Gerente de hoje eu recebi o Daniel, que deu várias sacadas, dentre elas os 4 cabeças de área para os indicadores de performance e falou sobre o Gemba na prática. Acompanhe aí. Eu recebi aqui no escritório o meu amigo Daniel, que veio lá de Minas Gerais exclusivamente para o nosso bate-papo de hoje. Te agradeço a tua presença, a tua disponibilidade. Gil, quantas horas para vir para cá? 3h30. 3h30. Devagar, tranquilo. Devagar, tranquilo, para vir aqui bater um papo de gerente, trazer várias ideias. Esse cara aqui, o Daniel, eu conheci ele 1 ano e pouco, né? A gente fez uma certificação junto de coach pelo IBC e a gente fez uma amizade legal e trocamos várias ideias, né? E o Daniel é um cara que dá treinamento, né? Suporte na área de processos. Conta um pouco aí, Daniel, como é que é a tua trajetória, a tua formação? Eu sei que tu faz live direto, compartilha conteúdo bacana na parte de processo, convidar depois o pessoal para entrar. Sim, então, a ideia, né, Ícaro, eu particularmente sou muito fã em trabalho com processos, né? Processo, no modo geral, o que é? Tudo é um processo. Transforma entradas em saídas. Relacionamento é um processo. Um torno numa empresa é um processo. Um office, fazer um relatório para um chefe, é um processo. Então, de 11 anos para cá, eu trabalho com isso. E sou faixa preta em projetos, né? Em processos. Utilizando métodos corretos. Depois tem que explicar para o pessoal que não sabe a certificação do que é ser um faixa preta em processo. Faixa preta. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque tem que ter uma experiência, uma curva e mostrar na prática para receber a certificação. Fato ou não? É isso aí. Porque senão vou fazer o curso ali de certificação, agora eu sou o cara de processo. Não. Faixa preta. Faixa preta você precisa entender, conhecer e aplicar e mostrar. É isso aí. Né? Dá resultados também. Dá resultado, exato. Que pode ser financeiro, pode ser de imagem, pode ser resultado com o cliente, estoques menores, tudo isso. Até segurança, por exemplo. Reduzir acidentes de trabalho, por exemplo, possível isso. Você, com atuações como essa, você consegue ter um olhar mais crítico ou clínico, né? Para os processos, de modo que você veja potenciais falhas e atuar na raiz delas. Esse, cara, é um ponto importante, tá, inclusive. Atuar na raiz dos problemas. Exato. Tu sabe, eu trabalhei em consultoria um pouco mais de 5 anos. E um sócio junto lá na consultoria, a gente fez, em alguns clientes, análise e melhoria de processo. E eu lembro que alguns clientes, né, alguns gerentes, quando a gente ia fazer análise, me conta como você faz. Aí ele contava como ele gostaria que fosse. Não, cara. Não, para, cara. Me diz como tu faz. Não é como tu gostaria que fosse. Nós estamos aqui para analisar o processo. Depois nós vamos fazer um diagnóstico. Né? Estamos aqui diagnosticando já, mas o diagnóstico vem depois de uma análise. Para a gente sugerir as melhorias. Só que é uma tendência do gestor já enfeitar o pavão. Né? Como é que você faz isso? Não, eu levanto todos os dias, eu ponho as minhas pantufas, vou ao banheiro. O cara levanta de pé no chão. Fala que levanta de pé no chão. Sendo bem português, mas não é verdade isso? É verdade. Tu enfrenta isso no teu dia a dia? Muito. Que a pessoa fala como ela gostaria que fosse e não como de fato é? Como tinha que ser. Como tinha que ser. É verdade. É isso mesmo. É um desafio grande que existe. E aí, cara, acontece nesse sentido, atuar em causa raiz, que é o foco do nosso trabalho. E geralmente, cara, o legal é isso, são projetos feitos sem investimento. Coisas em detalhes que você percebe que estão soltos, sem muito controle, e você consegue ter ações simples, mas inteligentes, em detalhes. E o detalhe faz toda a diferença no processo. Seja qual for ele. Produtivo, escritório, com clientes, o que for. E o interessante, até mesmo para comentar com você que está assistindo, que o desenhar o processo já é fundamental, óbvio. O início, o meio e o fim, né? A entrada, o processamento e o output. Mas medir.
Medir. Né? Fala um pouco disso, porque isso talvez seja o elixir do negócio, né? Eu creio muito nisso, cara, assim, até de poucos anos para cá eu percebi isso, que a importância de medir o processo. Parece um clichê isso. Medir o processo, eu meço o processo. Mas o que é medir o processo? Pode ser medir o processo dentro do processo, ou KPIs, indicadores, que são hoje em dia não mais mensais, são diários. Era muito comum ver uma empresa trabalhando assim, tipo, o refúgio do mês passado fechou acima da meta, refúgio alto é ruim. Certo? Levou 30 dias para descobrir. Um mês depois discute isso. Um mês. Como que pode? Um mês chega numa reunião de diretoria para discutir, não, aqui ó, achamos o mês passado ruim. Qual foi a causa raiz disso? Como descobrir a causa raiz e o mês passado, depois de semanas e dias, né? Exato. Não dá tempo nem mais para executar. E aquela história do hábito, né? Você já vem mais de 21 dias. Não vou entrar aqui no detalhe, né? Na questão do coach lá, do hábito e mania, como é que enraiza e tal. Mas só pegando esse gancho, mostra que às vezes o empresário tem um gerente que já está acostumado, porque costumeiramente 30 dias para analisar o resultado numa reunião de análise de 30 dias. Cara, não dá toma certo. Um contravapor, é game over. E o gerente que quer ser promovido e para um próximo nível tem que estar acompanhando dia a dia o processo, os KPIs claros, o processo ou dentro do processo. Isso mesmo. E isso tu faz treinamento. Sim, então, isso mesmo. Aí a gente treina pessoas... Vende o peixe aí, cara. Então, por ver, né, essas ideias bacanas que eu pude estar acompanhando esses 11 anos, fundei uma empresa também, chama Instituto Mantiqueira. Ela existe faz 4 anos. Tá aqui o site aparecendo, o Renato já está colocando. E o foco é esse, o foco é treinar pessoas, assessorar empresas em relação a boas práticas vistas por aí. A Toyota é uma grande referência nossa. A Toyota TPS, né? Toyota Production System, é uma referência. E isso, palavras-chave, né? Indicadores de processos diários. Perfeito. São meios bacanas de controlar processos. Gemba. Sabe o que é Gemba? Não, fala pra nós aí. Gemba é onde as coisas acontecem. Eu trabalho. Sei o que é Gucci. Não, tô brincando. Gucci. Depois tu vai falar Gemba. Boa também. Mas fala aí, eu não sei nada. O Gemba vem do japonês, quer dizer chão de fábrica, onde as coisas acontecem. Mas não só a indústria, tá? Chão de fábrica é escritório, pode ser chão de uma fábrica farmacêutica, o que for. Perfeito. Mas o que acontece? A Toyota tem um comportamento da liderança, do gerente, de ficar 80% do tempo no Gemba. Olha só. No chão de fábrica, vendo os processos de perto. Então aquele gerente que ficava no passado, na sala, o dia inteiro na sala parado, entre aspas, trabalhando no office. Distante do... Trabalhando mais do tiroteio. Do tiroteio. Onde é que acontece o tiroteio? No morro. E onde é que eu tô? Cara, tô na praia. É isso aí. Entendeu? Tô na praia. Tô na praia. E esse perfil, não tem mais. É o perfil de um gerente hoje, né? Um gerente completo? É esse. Quer ser promovido? Promovido é um gerente de Gemba. Gemba, japonês. No front. Onde as coisas acontecem, na fonte. Ficar do tempo dele disponível na empresa. Perfeito. 80% no Gemba, na fonte, vendo de perto, dando suporte às pessoas. Medindo. Isso, medindo. Em reuniões diárias, né? Perfeito. Sobre indicadores. São 4 tipos de indicadores principais. Fala aí. Segurança, em primeiro lugar. Anota aí. Qualidade. Tá. Entrega. Vou até pegar um lápis aqui. E custo. E custo. São 4 óticas de medir processos gerenciais muito importantes. Anota aí. E aí cada ótica dessa pode abrir, é claro, em alguns indicadores particulares, qualidade. Mas esses são os chaves. Esses são chaves. Cabeça de área. Cabeça de área, isso. E aí você mede isso no processo, seja qual for. E vem um guarda-chuva montando ele. Isso. Até com pesos. Até com pesos. Eu posso dizer, esse indicador aqui tem peso 3. Uma escala de 1 a 5. Isso. Esse aqui tem peso 1. Esse aqui tem peso 5. Isso. Porque às vezes o gerente que está lá no chão de fábrica, 80% do tempo dele focado no front, onde acontece o tiroteio, ele... deram um tiro. Isso aqui é arma de chumbinho. Dói. Mas o que mata... é a 12. É a 12. Vou anotar essa lógica aqui. Né? Boa, né? Então assim, para cuidar de tiroteio, mas cuida da 12. A 12 espalha chumbo e te mata. Né?
É isso aí. Interessante. É interessante. Mas eu te interrompendo, mas para fazer essa analogia, 4 cabeças de área onde se desdobram em outros KPIs. Por exemplo, indicadores. Qualidade, refugo, retrabalho. Perfeito. Por exemplo, na parte de entrega, pode ser o quê? Improdutividade, pode ser frete extra, Boa. hora extra. Boa. Tá vendo? Boa. Então, 4 ideias macros, guarda-chuvas, podem abrir N outros. N com outros. seus pesos, Isso. seus desdobramentos. E você monitora isso diariamente. Exato. Com reuniões rápidas, né? Lógico. Reunião em pé ali. Em pé. Tem no Scrum, claro que o Scrum é uma ferramenta de projetos que está dentro de um guarda-chuva chamado Agile, né? As ferramentas agilistas, né? Mas para processo é fundamental a reunião diária. E aí lá no Scrum, pegando uma análise assim, projetos com processos, né? Tem a questão da reunião em pé, 15 minutos. Isso. Que aí ele vai assim, que lá no Scrum tem o cerimonial, que é, vem cá, o que você fez ontem para ajudar o processo do projeto, trazendo para o projeto. O que você vai fazer hoje para ajudar o backlog do projeto? Isso. Tem alguma coisa que está te atrapalhando para o Scrum Master poder atuar? Então, estou fazendo uma análise, um silogismo aqui entre o processo, né, e o projeto. Se né? conectam muito Se bem. conectam muito. Né? E essas reuniões diárias, porque tem que ser rápida. Eu lembro de uma outra empresa que eu estava, né, como executivo à frente, e a gente tinha 15 para meio-dia, eu juntava todos os gerentes. Nós tínhamos 14 gerentes. E, juro, eu colocava o meu celular 15 para meio-dia. 15 para meio-dia. E quem tava lá, tava. Ah, me atrasei, não sei o que. 15 para meio-dia, isso cara. aí, exato. 15 para meio-dia começa. A pessoa tem que ter disciplina, que é processo. Então, eu pegava o meu celular e colocava ele lá, 15 minutos. Né? E as pessoas já sabiam o que elas iam trazer. Tá tendo algum problema? E tu, o que a gente pode fazer e tal? Tava lá o jurídico. Ah, mas ele não, o cliente estava reclamando não sei o quê. O que o pessoal do CRC vai dizer? Ah, central de relacionamento com o cliente, pô, dado. Tu consegue mandar esse e-mail, jurídico? Consigo. Tá, não sei o quê. Tem que responder pro Procon? Tem. O pessoal de operações fez a entrega? Não fez? Então, assim, CRC, avisa o cliente que o pessoal de operações não sei o quê. Então, eles traziam aquele... Despertava o celular. Acabou. Não, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo. Amanhã a gente é mais eficiente e eficaz. É isso aí. É isso aí. Acabou, meio-dia. Vamos embora. Excelente. Né? Excelente. Porque senão a gente fica numa reunião, cara. A gente fica ali num negócio esquizofrênico, patinando, debatendo a morte da bezerra, né? E não sai. Então, assim, cara, aprende a ser focado. Porque a visão tradicional é essa. É reunião diária. Nossa, é muita burocracia. Pra que isso? Tem que produzir. Mas... Na verdade, não. Reuniões diárias, só que rápidas, né? Exato. 10, no máximo 15 minutos. De pé. E também, Ícaro, com uma dica importante... Gestão visual. Boa. Indicadores padronizados. Sensacional. Padronizados. Sensacional. Eu sou fã disso. Indicadores padronizados. Cores, a forma de ver o indicador, o mindset, que é o modo de pensar, de entender o problema, né? O indicador ser visto em segundos. Tá bom, está ruim, qual o problema? Tá para cima, tá para a baixo, tendência, na cor azul, verde, amarelo. Isso, padronizado. Padronizado. Isso torna a reunião mais rápida também. Boa. É importante boa, isso. Boa. Legal. Tem uma cerimônia. É que nem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que talvez não seja talvez até o mais adequado, mas é que nem que a maioria das pessoas talvez vão entender, você vai entender. O padre na missa não segue um cerimonial? Todo segue um protocolo. cerimonial. A pessoa levanta, a pessoa senta, agora não sei o que, a pessoa responde, agora não sei o que, a pessoa faz fila para consumir. Isso. Né? Beleza. Então, assim, o que a gente vai fazer na reunião diária amanhã? 15 minutos. Isso. O que eu vou falar? O que está te atrapalhando? O que está o indicador? O que tu precisa não sei o que? Deu? Ah, não deu tempo. Todo mundo vai ser. Isso. Seja mais eficiente e eficaz. Isso Seja aí. efetividade. Não seja tão prolixo. Isso. Vá direto ao ponto. Pragmático. Exato, porque afinal de contas, execução. Execução. Né? E principalmente no momento que nós estamos vivendo, na conjuntura atual, a tecnologia da informação trouxe os KPI para a palma da mão. Antigamente, eu lembro da época da consultoria, precisava de 3, 4 analistas, não sei o quê, para montar um book para o gerente ir para lá no negócio. Pô, hoje o cara vai com o celular na mão, com BI. É isso aí. Em tempo real. Aí o cara vai dizer que precisa analisar uma vez no mês a perda, que está em 2%. Cara, 4 semanas, cara. E por que fazer isso aí mensal em diário? Você evita o leite derramar, vamos dizer assim. Você controla já o problema de modo imediato, na raiz, e evita que um lote que está ruim, por exemplo, gere mais lotes ruins depois. Ou que um insumo fabricado não conforme se arraste
para etapas seguintes, por mais tempo, estando ruim já. E às vezes não é o insumo nem o lote, é o cara que transporta, tá danificando o produto. Manuseio. Aí tu 30 dias depois do negócio que aconteceu no primeiro dia dos 30, ou seja, tu já tá 29 dias atrasado. Isso. Aquele fornecedor tá entregando o negócio errado, ou com o lote equivocado, ou com o insumo não conforme. E aí você, o que a gente pode fazer? Aí contrata uma consultoria para analisar junto aquela coisa. Não, cara, você tem que contratar uma consultoria para criar a disciplina e a metodologia para colocar na cabeça do gerente, né, do gestor ou do gestor, a forma diária. Isso. E ficar 80% do tempo no front, na fonte. O fonte sai do front, né? Porque senão tu é surpreendido. Isso. Eu aprendi no Exército, nos meus 8 anos, tinha um coronel que falava assim, não seja surpreendido com 7 de setembro. Aí, como assim surpreendido com 7 de setembro? Pô, vocês têm dúvida que no 7 de setembro a gente vai desfilar? Não. Vocês têm dúvida que no 7 de setembro as viaturas têm que estar com disponibilidade 100%? Não. Vocês têm dúvida que no 7 de setembro tem que estar com a melhor farda? Não. Vocês têm dúvida que 7 de setembro é feriado e para vocês não? Não. Então não seja surpreendido, cara. Entendeu? Você vai ser surpreendido com o 7 de setembro. Aí o gerente completo, às vezes é surpreendido porque não está tendo resultado, porque, mas estou fazendo a minha análise mensal. Para, cara, nós estamos em 2020. Que análise mensal, pá? Hoje é mundo da época da firma, da firma que tu ficava 30 anos na empresa, né, que as coisas eram mais papel, mais demorado, tinha um cabidal, tinha 50 pessoas no setor. Tinha muito mais emprego, né, do que hoje. As coisas estão na nuvem, tu tem a informação na tua mão. Mas eu não consigo, eu não sei fazer. Vai ler, vai estudar, tem um monte de vídeo no YouTube ajudando, como esse, por exemplo. Né? Tem pessoas e tem profissionais para ajudar. Isso. E realmente é isso, cara. Realmente é mudar o mindset. O mindset é a palavra, o modelo mental de ver processos, ver problemas. O controle diário de um processo é importante, sobre 4 óticas. Há um problema, ver causa raiz. Exato. Cara, o que mais tem por aí é remediar, cara. Remediar o quê? É você agir em sintomas. Tem uma ferramenta para achar causa. O diagrama de Ishikawa, ou espinho de peixe. Exato. Ou o diagrama de causa e efeito. São 3 nomes diferentes, mas a ferramenta é uma só. Os 6 M's. Os 6 M's. Todo processo, cara, tem os 6 M's. Máquina, medição, matéria-prima, mão de obra, método, meio ambiente. Exato. E aí acontece. Pô, até a gente foi um jogralzinho aqui, cara. Deu certo. Deu certo, né? Deixa eu ver aqui o que a gente ia falar aqui. Estamos em sintonia. Foi na natural isso, viu? E aí, cara... Isso mostra que o método funciona. Funciona, é o mindset. Porque é mindset. É o mindset. E aí acontece, quando há um problema, tem algum M desse que tem uma causa raiz dentro dele que explica tal problema. Exato. É que nem aquela coisa, o café tá ruim. O café tá ruim. Tô tomando café mesmo. Café aqui, ó. Tô tomando café. Pô, o café tá ruim. Demite o cara. Não, para. Peraí, talvez o cara esteja fazendo com... Não tem culpados. Não tem culpados. Ele tá fazendo, ele não recebeu treinamento? O que fez o cara errar? A medição do açúcar? A medição do pó de café? Exato. A máquina estava errada? A temperatura do fogão? Ele fez no vento? Isso. E aí, todas essas coisas que a gente está falando se encaixam em um dos 6 M's. Isso. Numa espinha de peixe. É isso aí. Focado no... Temos um problema. E quais são as causas? As possíveis são essas. Vamos colocar peso nelas agora. Peso 1, peso 2, peso 3. E depois nós vamos agir em cima daquelas que, de fato, estão numa árvore mais alinhada com o problema em questão. Isso. E aí vai criar plano de ação. Mas é difícil, dói, é complicado fazer isso. Pô, cara, então tu não quer ir para um próximo nível, cara. Mas isso acontece, pensar cara, dói. Nesse gancho seu aí, as pessoas acham que um bom projeto, tem muita ação. Não tem. Quando a causa raiz é bem conhecida, que é específica, vai ter pouca ação. 2, 3, 4, no máximo 5 ações só. Exatamente, cara. Não é aquele plano de ação com 10, 15 ações, é no máximo 5. Porque ele ficou... É que nem aquela história, né, das... clichê, né? Cara, se tu tivesse 1 hora para cortar aquela árvore, o que tu faria? Cara, ficaria 45 minutos afiando o machado. Para grudar e grudar mesmo. E tem gente que faz o quê? Cara, já pega o machado e sai grudando. Isso. Sai suado,
estressado, corta a árvore errada, Força muito perde mais. recurso, porque sai batendo de tudo que é lado e precisava da árvore. Olha só essa Tempo. simples história, essa metáfora mostra. Verdade. Então assim, você precisa afiar o machado. E neste exemplo simplório, fiar o machado significa o quê? Encontrar a causa certa. E tem gerente que não é completo, fica batendo cabeça. Isso. E assume custos no processo para como ver o problema. E às vezes ele conjectura, vou botar assim, na cabeça dele, que ele acha que sabe, acha que não tinha nascido, para começar a conversa. Né? O processo é fato e dado, não é verdade? É fato e dado. Fato e dado, cara, tem que medir, cara, o que não é medido não é gerenciado, cara, tu não consegue agir, né? Mas o que eu quis dizer assim, ele não desenha a espinha de peixe, ele tem o problema, ele não desenha, não usa uma metodologia, tá no Google, vai lá e busca. Tem vídeos na internet falando um pouco disso que a gente está falando mais técnico, procura aqui o Daniel, entra no site. Tem o site, tem o YouTube, tem o Instagram, não com sei dicas fazer. diárias importantes sobre isso. Exato. Mas a linha de raciocínio é, eu acho que é isso aqui. Uma semana em cima do acho, e criando plano de ação e planilha, estressa o time. Né? E aí ele age numa das possíveis causas, mas tem impacto 1 em 5, numa escala aquela. Né? Isso. Vai ajudar? Pô, vai, cara. Mas assim, tá resolvendo 5% do problema, cara. Ajudou? Para dizer que o cara não trabalhou? Não, ajudou. 5% do problema. Se tu tivesse investido mais tempo pensando numa metodologia, você teria resolvido 80% do problema. E como pôr peso nas causas possíveis? Gemba. Indo na fonte, vendo de perto. Senão tu não sabe. E vendo melhor, né? Você não diz assim, quanto a gente põe no número aqui? 2. E esse aqui? 3. Mas não dá, cara. Não, para, tu não é o expert do negócio, cara. Tu não tá aí no dia a dia vendo. Não, é que eu não sei, o tiroteio acontece no morro, eu tô na praia surfando. Bom. Aí é chute, né? Às vezes tem uma máquina, que é mais comum ver máquinas por aí. A máquina de longe, você vê ela na sua mente. A máquina é assim que funciona, ela baixa a pressão, sai a peça assim, assado, beleza. Eu tenho a visão da máquina de longe. Mas no Gemba, eu posso ver o que na máquina? Posso ver um parafuso mal apertado, vibração na máquina, ela mal chumbada no chão. A sua visão no Gemba é muito mais rica do que fora dele. Perfeito. Olha só uma analogia que me veio aqui na cabeça, mas de novo, eu trago muitas vezes o exemplo do Exército, que me trouxe, o Exército é muito processual, né, em cima disso. Olha só. Atirador, sniper, para dar o suporte para a tropa passar, o Gemba, o gerente completo, precisa ser o sniper para dar o suporte. Enquanto tem uma tropa avançando, tá lá o atirador, sniper, mas ele não pode olhar para a tropa, ele tem que olhar para o ambiente, porque na hora que a tropa for alvejada, ele já tem que estar dando contra-vapor. E esse é olhar para o fronte. E o gerente completo, ele precisa estar dando apoio para a tropa, que é a equipe dele, e o resultado. E ele tem que estar lá enxergando quais são todos os fatores que estão contribuindo negativamente, ou positivamente, obviamente, para exponenciar. Faz sentido? Todo sentido, perfeito. Gerente completo precisa ser sniper. E ele não pode ficar olhando para somente o processo, ele tem que ir lá viver o processo. Senão ele não conhece o ambiente que envolve o resultado. É isso aí, todo sentido, é essa a ideia. Realmente estar de perto, vendo o tempo todo detalhes no Gemba, de forma rica, vendo problemas, causa raiz de forma muito mais fácil e diária. Porque o mensal não tem jeito, Icaro. O mensal já era, não tem como você discutir problemas no mês seguinte. Exato. E isso que tu acabou de falar, eu vou trazer um outro exemplo que aconteceu numa outra, aquela mesma da reunião em pé. Eu exigia, eu não pedia ou perguntava o que a pessoa achava. Não, eu exigia, até mesmo porque a gente precisava quebrar uma cultura rápida. Eu exigia que o gerente de TI, o gerente de RH, a gerente na época, a gerente de RH, a gerente financeira, ficasse um dia por semana na loja. Excelente. Na loja. Olha, isso no início foi um estresse, porque aquela choradeira básica, mas eu tô cheio de coisa para fazer aqui na TI, tem que isso, tem que aquilo, ordem de serviço, tem a equipe. Eu falei, não, peraí, cara, você não entendeu. A coisa acontece lá no front. A maioria das suas ordens de serviço vem da loja. O cliente não pode ficar sem sistema, sem internet, vendedor reclamando, que às vezes está sem suporte, ou e tal, porque o Wi-Fi, porque isso, porque aquilo, o computador, o mouse, o teclado. Cara, um dia por semana, eram várias lojas, um dia por semana você vai uma manhã numa loja, uma manhã noutra. Ok. A semana seguinte você escolhe outra loja e vai. Se você não sentir lá na ponta o que acontece,
Você não tem condições de melhorar processo, cara. Isso. E o seu cliente, você tem cliente externo e interno. E falando em TI, é muito mais interno, né? Porque quem solicita são as pessoas que estão internamente na empresa. Isso. Então, quando a gente fala muito de processo, às vezes, eu vejo para algumas pessoas, parece que é só coisa de indústria, né? Mas não é indústria. Não é, o varejo. Todo negócio. O varejo. Todo negócio é assim. Área de ensino, hospitais, certo? Indústria farmacêutica, alimentícia, automotiva. Perfeito. Um açougue, padaria, aeroporto, supermercado, shopping, tudo é processo. Tudo é processo. Processos que transformam entradas e meio, saídas, pessoas, recursos. E o ponto que você falou importante agora aí, cara, é o seguinte. A gestão do tempo. Um gerente completo pode pensar nisso também. E um tempo bem administrado é o quê? É rotina, sim, não pode parar. Perfeito. Indicadores, reuniões, resultados. Perfeito. Mas 5% do tempo, numa hora, numa semana inteira, pegar 2 horas por semana e focar em projetos de melhoria. No que ele faz. E aí acontece, ir no Gemba, ver de perto, é o modo de fazer essa visão. Esse caso seu aí da equipe que ia nas lojas, né? TI, RH, ver de perto. É isso aí. Jurídico. É ir lá conhecer o processo, ver as dores deles, enxergar problemas, priorizar aquele mais importante e atuar nele durante 1, 2, 3 semanas. Já resolveu? Pega outro. E assim vai indo. Isso não para. Não para. Melhoria contínua, né? Isso Exato, não para. Exato. E foi uma dor fazer isso, né? Para que o gerente, né, nesse caso, nessa história real que eu estou te contando, foi uma dor no início, porque foi assim, durante uns 3 meses, né? Mais de 12 semanas, galera indo lá. Mas assim, 6 meses depois, a gente conseguiu tirar um retrato, como se fosse, né, uma fotografia daquilo que era e daquilo que a gente estava vivendo, e todo mundo se convenceu que foi a melhor coisa a ser feita. Olha que legal. Todo mundo se convenceu. Só que na hora, e o gerente, às vezes, de novo, aquela história trazendo exército, às vezes assim, cara, não tenho tempo para falar, cara, sobe no avião e, cara, no apito pula, entende? Não tem tempo para explicar, entendeu? Pula e lá embaixo a gente vai e confia no líder, confia na ponta, a mesma coisa. Então assim, olha, você tem que, nesse caso, claro, que eu fui tão enfático, eu quis dizer assim, pô, eu não quero ir na TI, eu TI não quero ir na loja, você tem que ir, cara, missão, vai. E aí, meses depois, falou, fez toda a diferença. Porque eu readaptei, eu melhorei a minha hora de serviço, eu conversei com o gerente na ponta, eu vi o vendedor literalmente berrando, gritando lá, que estava com problema na TI ou coisa do tipo, né? Isso. É mudança de cultura, né? Exato. E isso é gerado com comportamentos diferentes. Exato. Com ferramentas diferentes, que proporcionam as pessoas pensar de forma mais organizada, planejada, ver o sentido das coisas. Que ver o sentido das coisas, o coach entra muito nisso também. O propósito. Por que ir no Gemba ver de perto a loja, a equipe de trabalho? O que traz pra gente isso? É essa a ideia. Exato. Propósito de por que usar tais ferramentas, por que usar tais métodos, né? Exato. É isso aí. Daniel, foi sensacional o nosso papo hoje aqui. A gente Gostei poderia ficar muito também. Horas viajando na maionese, falando de processo. Te agradeço a tua vinda, né, lá de Minas. O mineirinho fala tudo rapidinho assim, mas até que não falou tão rápido. Fala rápido, corta as sílabas, né? Mineiro é assim, né? É assim. O mineirinho vai, né? Mineirinho vai. Mas é um prazer, cara. Prazer ter vindo aqui com vocês, né? Da equipe toda aí. Você daqui, te conheço há um pouco mais de um ano aí, mas a gente tem uma certa afinidade já desde o começo. Verdade. E é um prazer estar aqui com vocês, somando com vocês nesse projeto fantástico aí, nessa ideia fantástica, que é trazer abordagens práticas, vivências, cases, para ajudar pessoas a ter sucesso em carreiras e negócios. E para um próximo nível. Próximo nível. Exato. É isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado. Valeu por tudo. Obrigado. Muito feliz. E agradeço por você estar nos assistindo e nos vemos no nosso próximo Papo de Gerente.